Olha, atenção para uma reportagem do Núcleo Investigativo da Record. A polícia está investigando quadrilhas que aplicam golpes, especialmente em idosos sem herdeiros. Com uso de procurações falsas, esses criminosos limpam as contas bancárias das vítimas, vendem imóveis e cobram dívidas milionárias que sequer existem. O esquema envolve funcionários de cartórios, advogados e até servidores da justiça. É um esquema que envolve muitas pessoas. E o Núcleo Investigativo da Record foi atrás da história. Nós vamos mostrar agora para você no Balanço Geral. A imagem da câmera de segurança de um grande banco de São Paulo mostra o momento em que a dentista Thaís Moser de Mello espera o gerente para tentar sacar o dinheiro da conta de uma idosa de 73 anos, sem parentes e com problemas de memória. Ela mostrou uma ordem judicial do Fórum de Campo Largo, no Paraná, que mandava fazer a transferência imediata para uma conta em nome dela. A dentista também apresentou essa procuração, que dava plenos poderes para realizar a movimentação bancária. O Departamento de Investigações Criminais de São Paulo foi alertado pelo banco e passou a investigar o caso. Os agentes conseguiram localizar Thaís e o namorado, Gessé Mariano da Silva, em um hotel de luxo da capital paulista. O circuito interno do hotel gravou o momento em que eles foram presos. Com Gessé foram encontrados um cartão de banco em nome da mulher e 2 passagens para Lisboa. Para os investigadores, um indício de que eles se preparavam para fugir do país. A polícia já sabe que Thaís e Gessé tentaram se encontrar pessoalmente com a idosa no prédio onde ela mora. O casal fingiu estar interessado em alugar um apartamento no condomínio para entregar um bolo para a mulher, mas não conseguiu. Os policiais suspeitam que o bolo estaria envenenado e que o plano era matar a idosa. As investigações revelaram ainda que Thaís conseguiu a procuração neste cartório em Campinas. O documento foi feito pelo escrevente Ricardo Donati, que confessou para a polícia que era amigo de Gessé e lavrou o documento sem a presença da idosa. Os responsáveis pelo cartório disseram que também são vítimas do golpe e que Ricardo foi demitido por justa causa. Thaís, Gessé e Ricardo foram denunciados à justiça e viraram réus. As defesas de Ricardo, Thaís e Gessé não quiseram se pronunciar. A partir deste caso, a polícia descobriu quadrilhas em diversos estados que aplicam golpes contra idosos sem herdeiros para roubar dinheiro e patrimônio. Os grupos criminosos usam notas promissórias e procurações falsas para acessar as contas bancárias das vítimas, vender imóveis e cobrar na justiça dívidas milionárias. Segundo as investigações, o esquema tem a participação de funcionários de cartórios, advogados e até servidores da justiça. O Conselho Nacional de Justiça disse que os casos são apurados em sigilo. Outras procurações em nome da mesma idosa foram encontradas em diversos cartórios. Criminosos conseguiram vender esta casa com um documento falso feito em um tabelionato na zona leste de São Paulo. A procuração pública, ela já é mais formal, é um instrumento mais formal que deve seguir requisitos legais e no ato da sua assinatura deve ser verificado pelo tabelião ou escrevente de um cartório se aquela pessoa que está outorgando poderes de fato está consciente e ciente de todos os termos e das consequências daquele ato. Não satisfeitos em tomar a residência da mulher, os golpistas apresentaram à justiça uma dívida de 17 milhões de reais em nome dela. Para isso, usaram essa nota promissória, um formulário de papel que pode ser comprado em qualquer papelaria. Com esse documento e a concordância do suposto advogado da vítima, um juiz da 2ª Vara Civil de Itapevi mandou pagar o valor. Mas uma servidora da Justiça descobriu que existia uma ação em que constava a incapacidade da idosa e a decisão rápida do juiz levantou suspeita. A liberação do dinheiro acabou suspensa. Tem sido cada vez mais comum encontrar casos de pessoas idosas em estado de vulnerabilidade que são, infelizmente, lesadas em termos financeiros, patrimoniais e emocionais.
O mesmo juiz de Itapevi analisou um outro caso de nota promissória de 95 milhões de reais. O processo envolvia a cobrança de uma suposta dívida de um empresário com uma pequena firma de construção civil. O documento foi emitido dias depois da morte do empresário. No endereço que consta na junta comercial, funciona hoje um restaurante industrial. Quando se ingressa com uma ação dessas, lastreada numa nota promissória, eu entro com um processo de execução e eu peço para o juiz citar para pagar. E aí está o grande problema, porque a parte deveria ser citada. Se ela não for citada, ou, por exemplo, um terceiro for citado em nome dela, ele pode, logicamente, por meio de pessoas que vão se mancomunar para tentar fraudar o próprio sistema judiciário, né, e tentar dizer, olha, eu concordo com aquilo, né, e aí já vai direto para a fase em que se faz uma penhora, hoje, feita toda de maneira eletrônica pelo Poder Judiciário. No caso do empresário, a carta foi enviada para um endereço falso. Chega a citação na casa dessa pessoa, e aí já se sabe que o processo está em andamento, aí se pega algum advogado que pode estar incluído na quadrilha e tudo mais, e esse advogado, ele ingressa em juízo com uma procuração falsa dizendo que ele concorda e que não tem problema penhorar. Entendeu? Aí a pessoa ela vai ter o dinheiro subtraído da conta dela se ela nem saber que tem um processo, uma ação de execução contra ela. O juiz de Itapevi foi afastado da função. Também há investigações para analisar a conduta dos cartórios envolvidos. O Tribunal de Justiça de São Paulo disse que as apurações correm em segredo de justiça. Essas pessoas que tenham, de alguma forma, o conhecimento de alguma situação ali que possa estar permeando o idoso, essa pessoa pode procurar o Ministério Público, pode procurar a delegacia de polícia para poder registrar o que está acontecendo e aquilo vai ser encaminhado para um promotor, para uma promotora de justiça que tem ali atribuição para atuar naquele caso.